Fala galera do canal EBD Núcleo, estamos de volta para mais uma lição, para mais uma videoaula. De certo, nós sabemos que vai ser uma bênção para a glória do nosso Deus. Desde já, quero aqui agradecer primeiramente ao nosso Deus, que em nome de Jesus, Deus possa continuar nos concedendo da sua sabedoria, da sua graça e da sua misericórdia, para que continuemos aprendendo da sua santa e bendita palavra, e acima de tudo, que possamos colocá-la em prática. Também quero agradecer a todos os nossos inscritos, os que têm curtido, compartilhado e comentado. Que Deus possa abençoar a sua vida de forma toda especial. E aqueles que ainda não são inscritos, nós pedimos, pois isso é muito importante para nós do canal EBD Núcleo, que você se inscreva, que você curta, compartilhe e comente os nossos vídeos, em nome de Jesus. Que esta lição, que este vídeo possa ser uma bênção na tua vida. Em nome de Jesus, nós sabemos que tudo o que nós fazemos é somente para a glorificação e para a exaltação do nosso Deus. Aleluia! Então vamos continuar aqui com o nosso, prosseguindo o nosso estudo dessa revista, desse primeiro trimestre do ano de 2021, com a lição de número 3, que tem por título Moisés, um líder de oração. O texto do dia diz o seguinte: falava o Senhor a Moisés face a face, como qualquer fala com o seu amigo. Depois tornava ao arraial, mas o moço Josué, filho de Num, seu servidor, nunca se apartava do meio da tenda. Êxodo capítulo 33, versículo 11. A síntese da lição diz o seguinte: Moisés foi um líder que se destacou pela forma como se relacionava com Deus. O texto bíblico da nossa lição se encontra em Êxodo capítulo 33, versículo 11, depois do versículo 17 e o versículo 18, posteriormente do versículo 20 até o versículo de número 23. Bem, como uma introdução dessa nossa aula, bem como nós já sabemos, nós vamos aqui estar tratando sobre um importante homem de Deus e líder que foi Moisés. Bom, os anos se passam, os séculos se passam, milênios se passam, mas Moisés ainda continua sendo como um dos maiores exemplos de liderança. Glória a Deus por isso. Nessa oportunidade nós vamos tentar procurar entender da melhor maneira possível por que Moisés foi um homem que, através da sua liderança, até hoje inspira muitas pessoas. Nós vamos ver que tudo o que ele passou, tudo o que ele viveu, e a principal característica que o destaca como um dos maiores no Antigo Testamento é o fato dele ter um relacionamento, uma intimidade com Deus. Aliás, a nossa própria síntese trata sobre isso. E é isso e muito mais que nós vamos estar aqui vendo nessa lição, em nome de Jesus. Por isso, de certo eu peço, fique até o término desse vídeo, porque vai ser uma bênção em nome de Jesus. Primeiro tópico: Moisés fala com Deus. Bom, existem alguns fatos a respeito da vida de Moisés que eu faço questão de citar para que possamos entender algo importante da parte de Deus. Por exemplo, Moisés ele foi nascido escravo. Você conhece essa história, isso se encontra em Êxodo capítulo 2, versículo 2. Moisés foi adotado por uma princesa egípcia. Êxodo capítulo 2, versículo 10. E Moisés morou por muitos anos no palácio real, estudou com os maiores mestres da antiguidade e ainda jovem já era um erudito e muito talentoso. Vivendo num palácio, Moisés sentiu seu coração apertar ao constatar que o seu povo estava sofrendo. E diante de um fato terrível que se encontra em Êxodo capítulo 2, versículo 12, que é o versículo que fala de que Moisés matou um egípcio, Moisés retirou-se para o deserto e cuidou de ovelhas. Isso se encontra em Êxodo capítulo 3, versículo de número 1. Bom, todos esses fatos a respeito da vida de Moisés mostram que Moisés ele era um homem experimentado, mas esses fatos não mostram que Moisés tinha uma experiência com Deus. Essa experiência tão magnífica na vida de Moisés acontece a partir de Êxodo capítulo 3, especificamente no versículo 4, onde Deus, a partir da sarça ardente, dentro do meio da sarça ardente, Deus chama Moisés para uma grande obra, para uma grande missão. Que missão é essa, Rafael?
conduziu o povo de Israel em liberdade e segurança até a terra prometida. A partir daqui, Moisés vai se tornar um homem de que realmente teve experiências com Deus. Não é somente um homem experimentado, mas é um homem que tem experiência. E para tratar sobre isso, eu quero aqui detalhar alguns fatos que são notórios a respeito da vida de Moisés, que ele presenciou, que são muito importantes. Por exemplo, em Êxodo capítulo 7, versículo 20, diz sobre as pragas no Egito. Moisés pôde presenciar essas pragas no Egito, as constantes negações de Faraó. Em Êxodo capítulo 8, versículo 15, e no capítulo 14, versículo 21, vai tratar de que Moisés viu o Mar Vermelho se abrir. Em Êxodo 17, versículo 5, a água sai da rocha. Em Êxodo 17, versículo 13, isso é interessante, as vitórias bélicas de um povo fraco. Exatamente, o povo de Israel, após a sua saída da terra do Egito, o povo de Israel não era belicamente muito robusto, muito forte. Era um povo vulnerável, mas mesmo assim conseguia vencer as suas guerras, pois Deus estava na frente. Moisés também pôde presenciar de que o pão do céu caía, o maná, em Êxodo 16, versículo 4. E por último, a nuvem que os guiava. Isso se encontra em Êxodo capítulo 13, versículo 21. Mas perceba que todos esses fatos que demonstram de que realmente Moisés agora tem uma experiência com Deus, tudo isso é muito importante, mas existe algo muito mais importante do que isso que eu quero relatar agora, que é a característica de que Moisés agora tem um relacionamento com Deus, pois Moisés agora conversa face a face com Deus. Nada daquilo que eu falei ainda há pouco se compara ao privilégio de Moisés conversar com Deus face a face. Isso se encontra em Êxodo capítulo 33, versículo 11. Esse versículo vai tratar sobre aqui um tema importante, que é o tema da intimidade. Aquilo que eu falei na introdução sobre essa grande intimidade que Deus tem com Moisés é justamente por esses inúmeros fatos e principalmente pelo que se encontra no capítulo 33, versículo 11, de que Moisés conversa com Deus face a face. Agora, voltando um pouco mais em nosso texto, no versículo 3 do mesmo capítulo, Deus vai chamar que o povo de Israel é um povo obstinado, um povo de dura cerviz. Nesse contexto, essa palavra significa porfiadores, inflexíveis, intolerantes, teimosos e relutantes. A pergunta que fica é por que Deus chama o povo de Israel dessas palavras, né? De um povo obstinado, de um povo de dura cerviz. É aquele caso clássico que se encontra em Êxodo capítulo 32, no versículo 1 até o versículo 10, onde Moisés está conversando com Deus, está recebendo as revelações de Deus, e lá embaixo o povo de Israel está se corrompendo. Então eles confeccionam um bezerro de ouro para que eles viessem adorá-lo. E aí Moisés, ele sabe que a partir de então Deus tem um juízo, um consequente juízo sobre o povo de Israel. E aí Moisés intercede diante de Deus, ora a favor do povo de Israel, pedindo perdão, pedindo renovo da aliança que o próprio povo tinha quebrado ao fazer ao bezerro de ouro. É interessante nós vermos o fato de que quando Moisés ele pede sobre esse renovo, sobre essa restauração, Moisés está preocupado não é somente com a existência, somente com a sobrevivência do povo de Israel. O que está na cabeça de Moisés é algo muito mais profundo. E que coisa é essa, Rafael? De que realmente Deus quer, de que Moisés quer realmente com Deus, é o fato de que Deus vinha dar perdão, renovo e restauração. Glórias a Deus por isso. Para finalizar esse primeiro tópico, eu cito aqui algo interessante, que existe uma equação interessante sobre tudo que nós já falamos até então nesse primeiro tópico. Por exemplo, falamos sobre o perfil de Moisés, falamos sobre essa tarefa que Deus deu a Moisés e também falamos sobre a característica do povo de Israel. Especificamente usamos o termo obstinado. Somado tudo isso, nós vemos que o que Moisés está diante é de uma grandiosa tarefa para executar de acordo com a vontade do nosso Deus. E aí nós possamos pensar da seguinte forma: era impossível que Moisés vencesse todas as suas batalhas e todos os objetivos que Deus colocou na mão de Moisés para realizar, que era fazer todas essas coisas, especificamente levar o povo de Israel e conduzi-los em liberdade até a terra prometida. Para isso era necessário muita dedicação,
da parte de Moisés e principalmente uma vida de oração. Que essa vida de oração, em nome de Jesus, possa também fazer parte das nossas vidas. Que as nossas guerras possamos somente vencer através dessa vida de oração, assim como foi com Moisés, glórias a Ele. Segundo tópico, Deus fala com Moisés face a face. Existem algumas expressões aí em Êxodo capítulo 33 que denotam que Moisés realmente tinha um relacionamento fora do comum com Deus. Por exemplo, algumas expressões, as expressões face a face, a expressão amigo, graça aos meus olhos e conheço-te por teu nome. Olha que essas expressões elas demonstram, de certa forma, um grau de relacionamento, de intimidade, aquilo que eu já falei no primeiro tópico e lá na introdução, que Moisés tinha com Deus. E aí, quando nós tratamos sobre esses termos, nós estamos realmente falando de que o que Moisés tem com Deus é uma intimidade, de tal forma que eles eram amigos mais chegados do que qualquer outra coisa que havia até então experimentado Moisés na sua vida. E aí acho interessante que o nosso comentarista ele faz aí uma breve ressalva de que existe um impeditivo, existe uma barreira que faz com que nós não alcancemos essa vida que Moisés também tinha de relacionamento, de intimidade. O nosso comentarista ele vai dizer o seguinte, que muitas vezes nós formalizamos em excesso a oração com rituais e palavras difíceis. E isso é verdade, amados irmãos. Quantas vezes nós formalizamos a oração, tornamos a oração mecânica, tornamos a oração sem dinâmica alguma. E aí, quando nós fazemos isso, nós acabamos chegando naquele fato que eu já falei na lição 1, já falei também na lição de número 2, que é nós perdermos de vista o seguinte, de que a oração, ela é um estilo de vida e a chave bíblica que nós usamos para isso é 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 17, onde o apóstolo Paulo diz, orai sem cessar. É comum alguns irmãos com palavras difíceis, com palavras complicadas de pronunciar, oram. E aí eu até fiz aqui uma breve oração com palavras difíceis que demonstra, até de maneira engraçada, mas isso acontece muito em nosso meio. Por exemplo, ó reverendo Deus, achego-te combalido pelas agruras diárias, sinto que minha vivacidade está se exaurindo, tonifica-me segundo o teu nome, segundo a tua vontade. Olha que oração maravilhosa, não é verdade? Com palavras difíceis, com tudo aquilo que com aquelas coisas rebuscadas e tal, enfim. Na verdade, a nossa crítica e na verdade a crítica do nosso comentarista não é com relação somente das palavras difíceis, mas é a intenção, é a forma de você se expressar diante de Deus que demonstra de certa forma uma ignorância da parte de Deus, demonstra que você não tem de fato um relacionamento, uma intimidade com Deus. É por isso que em Êxodo capítulo 33, versículo 12, tem lá aquela expressão chave, conheço-te por teu nome. Esse conheço-te é um processo contínuo de conhecimento que traz conforto e incentivo, mas esse contínuo conhecimento se dá através do quê? Se dá através da oração feita dentro do nosso coração como um estilo de vida. Deus me conhece, Deus também conhece a sua vida. Em João capítulo 10, versículo 14, também vai trazer essa mesma ideia, onde o evangelista João ele escreve o seguinte, eu sou o bom pastor e conheço as minhas ovelhas e das minhas sou conhecido. Esse bom pastor conhece as suas ovelhas, que somos nós. Por fim, nós fazemos aquela pergunta clássica, esse relacionamento, essa intimidade que Moisés tinha com Deus, isso vai nos inspirar ou isso vai nos constranger? Na verdade, a resposta que deve sair do nosso coração, dos nossos lábios, é os dois. Isso deve nos inspirar, essa vida de oração de Moisés deve nos inspirar e também deve nos constranger, de tal forma que nós possamos dizer para nós mesmos de que nós não estamos vivendo essa vida assim como Moisés viveu,
que Deus possa nos conceder da sua graça, da sua misericórdia, que Deus possa nos dar esse coração de Moisés, que existe um coração de relacionamento, de uma constante vida de oração, que em nome de Jesus possamos alcançar essa bênção em nossas vidas, em nome de Jesus. Terceiro tópico, Moisés roga a Deus a sua presença. Em Êxodo capítulo 33, versículo 15, assim está escrito: se a tua presença não for conosco, não nos faça subir daqui. Essas são as palavras de Moisés. Aquilo que eu falei no primeiro tópico, onde Deus, através dos muitos pecados que o povo de Israel estava fazendo, especificamente com relação ao bezerro de ouro, Deus se recusa a subir com o povo até a terra prometida e promete então que ele vai conceder um anjo que vai durante a caminhada com o povo de Israel. E aí acontece que Moisés ele se recusa a essa proposta de Deus. E aí ele diz: não nos faça subir daqui sem a tua presença. É interessante que essa frase de Moisés ela mostra um fato interessante que nós devemos falar, que existe uma diferença gritante entre a palavra sede e entre a palavra desejo. Quando nós estamos sentindo sede, significa que nós estamos dependendo extremamente de algo em nosso organismo especificamente. Por exemplo, quando nós queremos água, quando o nosso organismo pede água, na verdade nós não estamos desejando água, na verdade nós estamos com sede, pois a água faz parte da nossa existência, a água ela é vital para a nossa existência. Agora, o desejo é diferente da sede, pois o desejo ela implica em fazer algo por prazer, tão somente a priori, mas não significa que ela é imprescindível. E aí eu falo tudo isso porque a vida de Moisés indicou que o que Moisés quer de Deus, na verdade Moisés tem uma sede de Deus e não um desejo da parte de Deus, pois Moisés tem uma prioridade na sua vida. E que prioridade era essa? Era a prioridade da presença de Deus na vida de Moisés. E aí a pergunta também que serve para a nossa reflexão é: quais são as nossas prioridades com relação à nossa vida de um modo geral? Estamos pensando em Deus? Estamos pensando somente nos nossos objetivos? Estamos somente pensando naquilo que nos faz bem? Estamos nos esquecendo das pessoas que estão ao nosso redor? Sim ou não? Fica para a nossa reflexão também essa pergunta, que possamos ter como prioridade a presença de Deus, assim como foi com Moisés, pois Moisés clamou, pediu, tinha uma sede pela presença de Deus. Não tinha somente um desejo, tinha muito mais do que desejo. Moisés tinha uma sede pela presença de Deus. Para finalizar a nossa lição, quero dizer que existe uma outra característica da vida de oração que Moisés ele tem com Deus, que é a capacidade de você fazer discípulos. A própria síntese da nossa lição vai citar um homem chamado Josué. Você conhece também a história desse grande homem de Deus. Após a morte de Moisés, Josué ele toma a frente do povo de Israel através das promessas de Deus para a sua vida. E então Moisés se torna um grande líder do povo de Israel, assim como foi Moisés. Então perceba que a vida de oração de Moisés trouxe o fruto de também fazer discípulos. E isso nos traz também a reflexão dos nossos líderes, nós que somos líderes que trabalhamos com liderança. Estamos fazendo discípulos para quando nós sairmos, temos pessoas prontas para realizar o trabalho, para o crescimento do reino de Deus. E aí eu quero também aqui abrir um parênteses interessante sobre a nossa atual geração, de que a nossa atual geração ela se encontra em um verdadeiro caos. Em todos os sentidos, nós sabemos, um caos político, um caos moral, um caos ético, um caos onde as pessoas não se amam mais, onde não existe mais esse amor, onde as mídias têm deturpado o entendimento das pessoas daquilo que realmente importa. E aí eu quero chegar no fato de que, através das nossas redes sociais, que são importantes para esse nosso novo relacionamento nesse mundo contemporâneo, nesse mundo moderno, mas o que acontece é o que as pessoas agora têm tomado como parâmetro, têm tomado como inspiração
de vida para a sua vida pessoas que não devem ser os nossos exemplos, pessoas que têm se tornado influenciadores, para nós dizermos um termo atual, influenciadores digitais. Pessoas que não amam a Deus, mas que têm feito a cabeça dos nossos jovens, os jovens que estão dentro da igreja. E isso também tem tornado a nossa geração pouco mais ignorante, ainda mais com relação às coisas de Deus. Que fique bem claro, que em nome de Jesus nós possamos tomar como exemplo homens e mulheres de Deus e, acima de tudo, possamos tomar o nosso Cristo como nosso maior exemplo, um homem que amou quando foi ultrajado, um homem que se doou quando foi esbofeteado. Que em nome de Jesus possamos também ter esse amor em nome de Jesus. Então espero que você tenha gostado dessa lição sobre Moisés, uma bênção para nosso crescimento. Tratamos aqui sobre essa vida de intimidade que Moisés tinha com Deus, essa vida que Moisés tinha de experimentar Deus de fato através de alguns acontecimentos que são importantes para o nosso crescimento também, e que em nome de Jesus Deus possa continuar também nos abençoando em nome de Jesus. EBD Núcleo, priorizando a palavra de Deus.